Você sabia que o fundador da Electronic Arts largou a própria empresa para criar um console de $700 e que esse console foi lançado com um único jogo? Hoje a gente vai descobrir a história do Panasonic 3DO e qual foi o primeiro e último jogo dessa máquina. Então, fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Esse é mais um vídeo da nossa série Primeiro e Último Jogo. E dessa vez o console foi escolhido por vocês lá na enquete da comunidade. E a maioria escolheu o Panasonic 3DO. Mas como esse é um console que muita gente já ouviu falar, mas poucos realmente conhecem a fundo, antes de revelar o primeiro e último jogo, eu vou contar a história incrível por trás dessa máquina. Cara, vai por mim, essa história muda completamente o peso do que a gente vai ver depois. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre história dos videogames, já deixa aquele like para ajudar o canal e se inscreve para não perder os próximos vídeos da série Primeiro e Último Jogo, combinado? Então bora! Para entender o 3DO, a gente precisa falar de um nome, Trip Hawkins. Esse cara fundou nada mais nada menos que a Electronic Arts, a famosa EA, em 1982. Mas o Trip tinha uma visão diferente de como a indústria deveria funcionar. Na época, a Nintendo e a Sega dominavam o mercado com modelos fechados. Para lançar um jogo no Super Nintendo, você pagava taxas altíssimas de licenciamento, a Nintendo fabricava os cartuchos e ainda limitava quantos jogos cada empresa podia lançar por ano. A EA, aliás, era famosa por odiar esse modelo. Eles chegaram a fazer engenharia reversa no Mega Drive para evitar pagar as taxas da Sega. Então, em 1991, Trip Hawkins tomou uma decisão radical. Ele largou a EA, a empresa que ele mesmo criou, para fundar a The 3DO Company. A ideia dele era revolucionária, criar um padrão aberto de videogame como se fosse um aparelho de DVD. Qualquer fabricante poderia produzir o console, qualquer desenvolvedor poderia fazer jogos com uma taxa mínima de apenas $3 por cópia, enquanto a média da indústria era de $7 ou mais. O próprio Trip comparava o 3DO ao videocassete. Ninguém controla quem fabrica o aparelho ou quem lança os filmes. Era um modelo de liberdade total. E ele conseguiu parceiros de peso, Panasonic, Sony, o Gold Star, que hoje a gente conhece como LG, e até a Creative Labs, famosa pelas placas Sound Blaster, fez uma placa de 3DO para PCs. Bizarro! O hardware era impressionante para a época. Um processador ARM de 32 bits a 12.5 MHz, 2 MB de RAM e leitor de CD-ROM em uma era em que Super Nintendo e Mega Drive ainda usavam cartuchos. Rapaziada, estamos falando de 1993. O 3DO mostrava gráficos que pareciam de outro planeta comparado com o que a gente tinha em casa. Mas aí veio a dura realidade. O 3DO foi lançado no dia 4 de outubro de 1993 nos Estados Unidos pelo valor estratosférico de $699. Para ter uma ideia, Super Nintendo e o Mega Drive custavam cerca de $199. O 3DO custava mais do que o triplo. Corrigindo pela inflação de hoje, é como se você tivesse que pagar mais de $1.500 num console. E o problema não parou no preço. A Panasonic não conseguiu fabricar unidades suficientes para o lançamento. A maioria das lojas recebeu apenas uma ou duas unidades. E para piorar, o console chegou às prateleiras com um único jogo disponível, um só. Vários títulos como Road Rash, FIFA e Jurassic Park Interactive estavam planejados para o lançamento, mas os desenvolvedores tiveram dificuldades com hardware sofisticado e não conseguiram entregar a tempo. No total, as estimativas indicam que o 3DO vendeu entre 700 mil e 2 milhões de unidades no mundo inteiro. Os números exatos variam conforme a fonte. Para comparação, o PlayStation 1 vendeu mais de 100 milhões. A biblioteca do 3DO ficou em torno de 246 jogos oficiais, um número respeitável, mas muito abaixo da concorrência. A The 3DO Company descontinuou o console em 1996 e tentou virar uma empresa só de software, chegando até a lançar a famosa série Army Man. Mas não deu certo, em 2003 acabou decretando falência. É uma das histórias mais fascinantes e tristes da indústria dos games. Um cara visionário, uma ideia à frente do tempo, mas que simplesmente não conseguiu vencer no mercado dominado pela Nintendo e pela Sega e por uma novata chamada Sony. Mas agora vem a pergunta que vocês votaram para responder. Qual foi o único jogo que estava lá no dia 1 e qual foi o último antes das luzes se apagarem de vez? O primeiro jogo do Panasonic 3DO e, como já disse, o único disponível no lançamento foi Crash and Burn, lançado no mesmo dia do console, 4 de outubro de 1993. E olha que curioso, o jogo vinha incluso na caixa junto com o console da Panasonic. Então, se você pagou $700, pelo menos ganhava o jogo, né? Crash and Burn foi desenvolvido pela Crystal Dynamics,
que mais tarde ficaria famosa por Tomb Raider e Legacy of Kain. E tem um detalhe que pouca gente sabe: o designer do jogo foi ninguém menos que Mark Cerny, o mesmo cara que décadas depois seria o arquiteto do PlayStation 4 e do PlayStation 5. Rapaz, o mundo dos games é pequeno mesmo, né não? O jogo era uma mistura de corrida futurista com combate veicular, ambientado no ano de 2044. Você escolhia entre 6 personagens cyberpunks, cada um com um carro único e armas diferentes, e disputava corridas em 30 pistas nos modos rally e torneio. Entre as corridas, o jogo mostrava cenas em FMV, Full Motion Video, com os personagens provocando uns aos outros. Era aquele estilo bem anos 90, com atuações, digamos, entusiasmadas. A Crystal Dynamics foi a primeira desenvolvedora licenciada do 3DO, e Crash and Burn era a grande vitrine do que o console podia fazer. Gráficos com textura, velocidade, efeitos. Para quem vinha do Super Nintendo ou do Mega Drive, era impressionante. Mas a verdade é que o jogo, apesar de competente, não era nenhum absurdo. Não era aquele jogo que fazia você correr para comprar o console. E talvez esse tenha sido o primeiro sinal de que o 3DO teria uma vida difícil. E agora vamos pular direto para o final. Se o primeiro jogo foi em outubro de 93, qual foi o último? O último jogo lançado para o 3DO nas Américas foi Creature Shock, lançado em 19 de março de 1996, menos de 3 anos depois do lançamento do console. Creature Shock foi desenvolvido pela Argonaut Software, e esse nome pode não parecer familiar, mas deveria. A Argonaut é a mesma empresa que ajudou a Nintendo a criar o chip Super FX e desenvolveu nada mais nada menos que Star Fox para o Super Nintendo. Do Star Fox para o último jogo do 3DO é uma jornada e tanto. O jogo foi publicado pela Virgin Interactive e conta a história de um futuro onde a Terra está superlotada. A humanidade precisa encontrar um novo lar e a nave espacial Amazon é enviada para investigar as luas de Saturno e Júpiter como opções de colonização. Mas claro, as coisas não saem como planejado. O gameplay era uma mistura bem ousada para a época. Tinha fases de tiro em trilhos no espaço, exploração em primeira pessoa estilo Dungeon Crawler e muitos elementos de filme interativo com cenas pré-renderizadas. Era um jogo que tentava mostrar o poder multimídia do 3DO com visuais que na época impressionavam. Originalmente, Creature Shock foi lançado para o MS-DOS em 1994 e só chegou ao 3DO 2 anos depois, quando o console já estava praticamente morto. É como se fosse o último suspiro de uma máquina que o mercado já tinha abandonado. De Crash and Burn em 1993 a Creature Shock em 1996, o 3DO viveu apenas 2 anos e meio de jogos sendo lançados. Uma vida curta para um console que prometeu revolucionar a indústria. Como menção honrosa, ainda temos Hide Yosuke Meijin no Shin Jisen Mahjong, um jogo de Mahjong exclusivo para o mercado japonês, que também foi um dos lançamentos finais do console. Mas me conta aí nos comentários, você conhecia o 3DO? Já chegou a jogar algum jogo dele? E qual console vocês querem ver no próximo vídeo da série? Deixa sua sugestão aí que eu posso criar outra enquete na comunidade. Eu já tive um 3DO que comprei de um amigo na época e gostava muito de jogar Gex nele. Mas depois de um tempo o leitor ficou ruim. Um amigo falou que o pai sabia consertar e ofereceu para fazer o serviço. Eu tô esperando até hoje o console voltar. Pelo menos eu ainda tenho alguns jogos guardados aí no Brasil. E se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, já deixa aquele like que ajuda demais o canal a crescer e se inscreve para acompanhar os próximos episódios dessa série e de outras que vão ser criadas. E se você quer ver o primeiro e último jogo de outros consoles, tem uma playlist aqui do ladinho com todos os vídeos da série. Clica lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Então, muito obrigado por assistir até o final, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!